Bem, bom dia a todos. Eu tive na semana passada em Bonn, na reunião do que se chama em jargão da ONU ADP, que é o grupo ad hoc, né, que está começando a discutir o que será o novo acordo do clima previsto para 2015, que seria assinado em 2015 para ter vigência a partir, teoricamente, de 2020, mas a gente vai ver que na prática seria a partir de 2021. Então, no horizonte do sistema das Nações Unidas, que trata da questão do clima, esse é o grande marco que está sendo esperado agora. Já houve marcos anteriores, todo mundo se lembra aqui da Conferência de Copenhague, que era um grande marco, uma enorme expectativa, acabou produzindo resultados decepcionantes, e agora as expectativas se voltam para 2015, onde, teoricamente, vai haver um novo acordo internacional do clima, que pela primeira vez terá, digamos, efeito legal vinculante para o conjunto dos signatários. Então, na verdade, em Bonn, na semana passada, foi a reunião dos representantes dos 193 países que compõem a UNFCCC, que é o corpo das Nações Unidas sob a Convenção do Clima, assinada na Rio 92, e era uma reunião para fazer uma espécie de brainstorming, né? Nenhuma deliberação, portanto, supostamente haveria mais liberdade para se explorar o que, no jargão da ONU, se define como mais ambição nos planos de mitigação, a discussão sobre financiamento, sobre a questão de uma equanimidade em relação a obrigações internacionais e coisas desse tipo. Bem, eu não vou assim, entrar em demasiados detalhes, vou começar com uma avaliação geral. A reunião foi basicamente no mesmo padrão do que são as COP, basicamente representantes de governo lendo textos preparados pelas suas, quase todos, não o nosso não, mas a grande maioria, pelas suas respectivas assessorias e marcando a posição de seus governos, e dos bastidores algumas discussões interessantes acontecendo. Qual é, na minha opinião, o que eu vejo? Bom, em primeiro lugar, acho extremamente difícil que até 2015, de fato, se chegue pela via das Nações Unidas a um acordo do clima que seja capaz de manter a concentração de gás de efeito estufa na atmosfera em 450 ppm e, portanto, com uma chance de mais ou menos 50% de se manter o aquecimento abaixo de 2 graus, na média, durante esse século. Extremamente difícil, porque o sistema da ONU demanda o consenso de 193 países. E nós sabemos que o consenso de 5 já é difícil, imagina de 193. Então, o sistema ONU ele tem que ser visto como denominador comum mínimo. Aquilo, se conseguir avançar ali, muito bem, porque é um avanço, de fato, consensuado por 193 países. Agora, ter a expectativa de que a questão será resolvida através do sistema das Nações Unidas, me parece uma vã ilusão. Ele é extremamente importante. O que eu estou dizendo aqui não é para negar esse processo, mas apenas para dizer que ele é completamente insuficiente. Em cima dele tem que se criar uma série de outras instâncias de negociação e de concertação internacional para que, de fato, se crie um contexto, um ciclo virtuoso capaz de levar a esses objetivos. Então, é necessário se discutir a questão climática no G20, é necessário se discutir a questão climática no Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque não haverá causa maior de guerras no futuro do que o colapso da agricultura e a escassez de águas criada pelo aquecimento global. Isso aí, as guerras do futuro vão ser em função disso. Então, o Conselho de Segurança das Nações Unidas preventivamente tem que se debruçar sobre o problema. Tem que haver uma discussão da questão
Na Organização Mundial de Comércio, esperamos agora, com a presidência de um brasileiro, isso será possível, e tem que haver uma série de outras concertações no sentido internacional e, muito particularmente, em relação à questão da finança internacional. Nós fizemos, no ano passado, uma atividade paralela a Rio+20, que foi o Rio Clima, em inglês do Rio Climate Challenge, no Rio de Janeiro, que fez 5 grandes recomendações para a Conferência Rio+20, foi uma conferência que falava de economia verde e de governança internacional, mas acho que essas 5 recomendações elas se aplicam, elas têm tudo a ver com o clima e se aplicam tanto ao contexto internacional quanto ao contexto nacional. Quais eram essas 5 questões? Em primeiro lugar, a questão do fim dos subsídios aos combustíveis fósseis e da taxação do carbono. Isso é uma questão fundamental. Ela é tão fundamental que até o Fundo Monetário Internacional já reconhece isso como sendo fundamental. Evidentemente que ao fim dos subsídios corresponde uma série de medidas compensatórias para que eventuais efeitos inflacionários não prejudiquem as camadas mais pobres da população. E aqui no Brasil nós temos uma ampla experiência em relação a essas políticas compensatórias. Mas é absolutamente fundamental, o próprio relatório do Fundo Monetário Internacional reconhece que os grandes beneficiários dos subsídios são as camadas mais abastadas das populações. A segunda questão é um PIB, uma metodologia de cálculo do PIB que leve em conta questões de sustentabilidade. Não é possível que desmatamento, acidente de trânsito e coisas desse tipo, atividades destrutivas, elas contabilizem positivamente na hora dos governos mostrarem os seus avanços, quase sempre baseados no crescimento do PIB. O terceiro ponto é a questão da necessidade de um grande investimento público dos governos e dos órgãos multilaterais em pesquisa de tecnologias limpas, sobretudo no campo energético, e em recuperação do meio ambiente. A questão da atribuição de valor econômico a serviços prestados por ecossistemas, que é o tema que levou o deputado José Sarney a sair lá no Senado, esperemos que alguma coisa saia dali. E, last but not least, a ideia de uma nova ordem financeira internacional baseada na ideia de uma finança do baixo carbono, uma espécie de Bretton Woods do clima, Bretton Woods do baixo carbono. Então, esses 5 pontos eles se aplicam a nível internacional, mas se aplicam também internamente. E a primeira observação que eu gostaria de fazer a respeito desse debate, que aqui está patente qual é o nosso ponto fundamental de fragilidade, que aqui estão os suspeitos de sempre. Aqui estão aquela minoria da minoria da minoria de dentro do governo que tem interesse na questão climática, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Ciência e Tecnologia, sociedade civil organizada e ponto final. Uma das coisas que certamente vai aparecer quando o governo puder, né, divulgar a avaliação mais recente das emissões de gás de efeito estufa do Brasil, que as emissões de natureza não florestal já ultrapassaram ou estão em vias de ultrapassar aquelas emissões de natureza florestal. Então, na verdade, a bala de prata, nós éramos praticamente um dos poucos países que tinha uma bala de prata para atirar na questão de mitigação. A bala de prata que nós tínhamos, nós disparamos, ela acertou no meio do alvo, mas daqui para frente, cada vez mais a questão do Brasil vai ser muito parecida com a de outros países do nosso porte. A nossa dificuldade vai ser maior para reduzir as nossas emissões. Uma das coisas mais assustadoras que a gente percebe quando vai a um fórum internacional como esse, que eu fui, muito assustadora, é perceber que, apesar de todas as dificuldades e de todas as mazelas e toda a nossa insatisfação absolutamente bem fundamentada em relação à nossa situação, o Brasil ainda é, de todos aqueles países presentes, 193 países, de certa forma, o que mais realizou. O que é assustador, porque há
pelo menos aqui na mesa, há um consenso de que nós realizamos insuficientemente. Temos uma enormidade a fazer se queremos, de fato, lidar com seriedade no problema. Agora, imagina que os outros todos, tanto os países desenvolvidos quanto os em desenvolvimento, tanto os do anexo 1 do protocolo de Quioto quanto os que não estão de alguma forma, atrasados em relação a gente. Isso não deve ser absolutamente uma razão de autocomplacência. A gente achar que não temos... Pelo contrário, deve ser uma razão que a gente assuma a imensa responsabilidade que o Brasil tem e que está em proporção direta com a imensa influência que o Brasil tem. Porque naquele fórum, o peso político que o Brasil tem no Fórum de Clima, como um país que lidera o grupo dos G77 mais China, lidera. Por outro lado, tem, de todos os países do grupo de G77, a melhor condição de diálogo, tanto com a União Europeia quanto com os Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil tem um papel absolutamente estratégico. Então, a gente se acredita que se possa ainda fazer alguma coisa em relação à questão de prevenir efeitos catastróficos das mudanças climáticas, porque as mudanças climáticas estão aí. Isso é irreversível. A questão agora é saber se elas serão catastróficas ou apenas graves. Então, nós tivemos, já foi aqui observado, tivemos essa semana a notícia de que alguns dos medidores que estão ali medindo a concentração de gás de efeito estufa na atmosfera já assinalam a ultrapassagem da marca de 400 ppm. E a coisa de uns 4, 5 anos atrás, eu não me lembro bem, eram 389. Então, é uma aceleração muito grande.